do terceiro ano. Estamos aqui para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre subtração. A Pro vai pedir para você abrir a sua apostila na página 170 e acompanhar a aula junto com a Pro. Hoje é dia 30 de junho. Assim como a operação de adição ela tem um sinal, que é o sinal de mais, a subtração também tem um sinal. Ele se chama sinal de menos. A operação, então, se chama subtração e o sinal se chama menos. E quando eu utilizo essas expressões subtrair, perder, tirar, retirar e diferença, eu estou me referindo à subtração. Sempre que você ler uma historinha matemática e que fala em subtrair tal coisa, tal número, perder tanto, tirar algum número, retirar, pede a diferença entre uma idade e outra, entre um número e outro, sempre vou usar o sinal de menos. Então, sempre vou usar a operação da subtração. Nós temos duas formas de fazer a subtração. Nessa primeira forma, a gente chama de subtração sem o reagrupamento. Eu tenho aqui o número 36 e o número 12, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma conta de subtração. Usei o sinal de menos, eu peguei as unidades aqui de cima, 6 unidades, e tirei 2. Subtraí 2, que deu o resto, ou a diferença, 4. Esse é o resultado na unidade. Agora, na dezena, eu tinha 3, eu tirei 1, subtraí 1, ficou igual a 2. Então, esse 36 aqui, nós chamamos o número de cima diminuindo e o de baixo subtraindo. E depois do tracinho, eu tenho o resto ou diferença. São esses os nomes que nós damos para subtração. Agora, nós vamos falar da subtração com reagrupamento. Primeiramente, a gente vai lembrar do material dourado. Vocês lembram que uma barrinha daquelas ali vale quanto? Vale 10 unidades, não é assim? Vale 10 cubinhos desse aqui pequenininho. Então, eu vou contar quanto eu tenho aqui. Se cada uma vale 10, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 1. Tenho 41 aqui. Coloquei o número aqui, está aqui do lado. Eu quero tirar 28, tá? Então, eu vou começar aqui pelas unidades. Eu tenho 1, quero tirar 8. Como que eu faço para tirar 8 de 1? Não tem como. Ah, mas se eu usar o material dourado, eu sei que tem. Não tem? Eu tenho que trocar aqui essa barrinha por 10 unidades. Daí eu consigo fazer isso, ok? A mesma coisa acontece aqui na operação. Se eu tenho 1, quero tirar 8. Se não tem como, eu tenho que trocar uma dezena. Troco essa dezena aqui, vou mostrar aqui para vocês. Essa dezena aqui, que é o 4. Troco ela e passa uma dezena para cá. Na verdade, eu peço emprestado. A gente chama de pedir emprestado, né? A gente pede emprestado, então, uma dezena, porque eu troquei aqui, ó, por unidades. Então, peguei aqui uma dezena e o número ficou 11. Agora, eu não tenho uma unidade, eu tenho uma unidade mais uma dezena. Eu tenho o numeral 11. Agora, eu consigo tirar 8 de 11? Agora, eu consigo tirar 8 de 11. Então, vou fazer o cálculo. 11 menos 8 ficou 3. Como eu tinha tirado 1 dessa dezena aqui, ela ficou 3. Então, eu risquei o número aqui e coloquei o 3. 3 menos 2 é igual a 1. Agora, a Pro vai pedir para você abrir a sua apostila na página 170 e observar essa imagem aqui. Essas pessoas estão dentro de um supermercado. Elas estão comprando algumas frutas e verduras ali. Elas estão conversando. Vamos ler o que elas estão conversando? O moço de camisa azul diz assim: estes tomates não estão bonitos. A moça responde:
Disseram que boa parte da safra estragou e só sobraram estes. E aqueles meninos ao lado estão conversando com a vovó. Eles dizem assim. Um deles diz assim: Vó, por que o valor é diferente se é a mesma uva? Olha ali acima está escrito produtos orgânicos. Abaixo nós temos outras pessoas conversando. Ele diz assim: a alface que eu vi custava R$ 4. E a moça responde: prefiro comprar esta, que é orgânica. Agora nós vamos trocar algumas ideias. Se você estivesse no lugar da avó dos meninos, o que você responderia? A gente sabe que os produtos orgânicos, eles são produtos que são cultivados sem agrotóxicos. Então, por que são mais caros? São exatamente por isso, porque eles são cultivados sem agrotóxicos. Então, eles acabam sendo um pouco mais caros, sim. Que ideias relacionadas à operação de subtração você consegue observar na cena? Tem alguma ideia ali de subtração, naquelas palavrinhas que nós observamos antes, no início do nosso estudo? Para eu saber a diferença entre um preço e outro, para saber qual é o mais barato, eu não preciso saber a diferença? Eu preciso fazer uma conta. Qual é a conta que eu faria? Não seria de subtrair? Seria? Então, a número 3 diz assim, outra pergunta. O que significa este símbolo? Temos aqui este símbolo aqui, a Pro vai marcar para vocês. Ali na caixinha que o menino está levando, tem este símbolo. Vocês quando vão aos supermercados e vocês verem este símbolo aqui, tem no leite também, tem em outros produtos, ele se chama código QR, tá? Que é um código que ele é quadriculado, tá? A gente pode ver que ele é cheio de quadrinhos pretinhos, então ele se chama código QR. Diferente daquele outro código que são em barrinhas, tem barrinhas branquinhas e pretinhas, é diferente. Esse aqui, ele tem mais tecnologia do que o outro, mais avançado. Agora, número 4. Quanto falta de dinheiro para o homem comprar a alface orgânica? Quanto falta de dinheiro, então? Ele tem ali na mão dele uma nota de R$ 5. Quanto que custa a orgânica? Custa R$ 7. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a diferença. 7 menos 5. Então, vou fazer essa conta. Então, faltam ali R$ 2 para completar, ok? Número 5. Qual é a diferença entre o preço de uma alface orgânica e o de uma alface convencional? Qual é a diferença? Para eu saber a diferença, olha a palavrinha mágica ali, a palavrinha-chave, a diferença. Eu preciso fazer a subtração. Então, eu vou fazer o 7 menos 4, que é igual a 3. Agora, outra pergunta ali. E se fosse feita a compra de 3 alfaces orgânicos? Qual seria a diferença? 3 alfaces orgânicos. Cada alface custa quanto? R$ 7. 3 alfaces seria 7, mais 7, mais 7. Ok? Então, seriam 3 vezes o 7, que é 7 mais 7 mais 7, que dá igual a 21. Agora, no outro caso, das alfaces orgânicas ali, 3 alfaces orgânicas, então, a R$ 7 daria 21. Agora, 3 alfaces comuns, que são R$ 4, então eu teria 4 mais 4 mais 4. 3 alfaces comuns a R$ 4 daria R$ 12. Vamos fazer a leitura ali com a Pro? Sem e com reagrupamento. A gente continua falando então da subtração. No sítio do Senhor Marques, toda a produção de frutas, verduras e hortaliças era realizada com o uso de agrotóxicos. Lembrando, então, temos ali na legenda, agrotóxico, produto químico usado para combater as pragas da lavoura. Entretanto, nos últimos 3 anos, ele aderiu à economia verde e só cultiva alimentos orgânicos. O que é, então, um alimento orgânico? É um produto cultivado sem o uso de agrotóxicos.
Todas as semanas ele leva os produtos do sítio para serem vendidos na cidade. Pedrinho é prestativo e sempre ajuda o pai a fazer as entregas quando não está na escola. Olha, ali temos a imagem do papai e do seu filho, e o filho diz assim: os produtos orgânicos são mais valorizados do que aqueles que contêm agrotóxicos. E o pai responde: o mais importante é que estamos cuidando da natureza. O senhor Marques já vendeu 45 dos 76 mamões que ele levou para a cidade. Observe como Pedrinho descobriu a quantidade que ainda não foi vendida. O que ele usou? É o que a gente chama de decomposição, que nós vimos já lá na adição. Agora também na subtração podemos fazer a mesma coisa. Vamos ver como ele fez? Ele pegou então os 76 e ele quer tirar 45. Bom, então ele vai decompor o 76, que é 70 mais 6, e depois ele vai decompor o 45, que é 40 mais 5, isso vocês já sabem. Agora aqui ele vai diminuir, por quê? Porque aqui é o sinal de menos, olha aqui, é menos. Então eu vou subtrair, eu vou tirar. Eu tenho 76 e quero tirar 45, ele decompôs aqui, então vamos primeiro para as unidades. 6 menos 1 é igual a 1. 70 menos 40 é igual a 30. Então, o resultado é 31. Agora, ele está trabalhando aqui, ó, na segunda opção, diferente, um pouco diferente da primeira. É mais fácil trabalhar com as dezenas inteiras. Vamos ver o que ele fez? Ele continuou com o 76. Ele não decompôs o 76, ele decompôs só o 45, que ficou 40 menos 5. Porque esse menos aqui, por causa desse menos aqui, ó. Tá vendo? A primeira ele deixou igual e depois ele decompôs só o 45, ok? Porque se eu trocar esse sinal aqui, depois vai ficar mais e não pode. Então, aqui é de menos. 76 menos 40, foi isso que ele fez agora. Ele pegou o 76 e tirou o 40. Ficou 36, ele tirou 5 e ficou 36 menos 5 igual a 31. Deu o mesmo resultado aqui. Agora, com o material dourado, sobraram 3 barrinhas e 1 cubinho. Por que sobraram 3 barrinhas? Quanto que ele tinha? Ele tinha 76. Olha só quantas barrinhas. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 6. Eu tenho aqui 6 barrinhas. Ele tinha que tirar 45. Tirei 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas dá 40. E 5 aqui, 5 unidades. Que sobrou a mesma coisa, 31. Então, são essas as formas que o Pedrinho encontrou, então, para realizar esse cálculo. Agora, em seu caderno, faça as subtrações com as quantidades dos outros produtos do sítio do Sr. Marques. Depois, compare suas respostas com as de um coleguinha. Vocês não vão ter o coleguinha do lado, não precisa comparar, mas vocês precisam, então, fazer esses cálculos para vocês fazerem esses exercícios para ficarem craques na subtração, tá bom? Temos ali, então, a melancia, a banana e a bergamota. Tenho aqui, ó, o minuendo e o subtraindo, minuendo, subtraindo, minuendo e subtraindo. Vou colocar somente o resultado aqui. Vou armar a minha conta no caderno, ok? Façam, então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e não se esqueçam que o sinal agora é o sinal de menos, ok? Agora, continuando na página 172, no exercício número 2. Desde que mudou sua maneira de cultivo, o Sr. Marques percebeu que sua produção só tem aumentado. Na semana passada, ele colheu 70 melancias e nesta semana 100. Qual é a diferença na quantidade de melancias colhidas nas 2 semanas? A pergunta desse problema é bem importante. Olha só, temos ali a palavrinha-chave diferença. Quando tem essa palavrinha aqui, eu sempre vou usar
o sinalzinho de menos. Então, vou pegar aqui o valor o 100 e o 70. Sempre faço isso em qualquer historinha matemática, ok? Pego as informações mais importantes, circulo, pinto, faço o que eu quiser ali para eu lembrar que são esses valores que eu tenho que usar. Agora eu peguei aqui 100, diminuí 70, tenho que tirar 70 de 100. Como é que eu faço aqui no material dourado? Tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, tenho 10 barrinhas aqui, que são 100 unidades. 100, quero tirar 70, a Pro já marcou aqui. Quanto que vai dar? Não vou dizer, vocês vão fazer aí em casa. Agora, continuando na página 172. Em um dia de feira, Dona Marinalva Marques costumava vender R$ 38 de alface. Agora, com produtos orgânicos, ela consegue vender R$ 55. Veja 3 maneiras diferentes que Pedrinho utilizou para descobrir quanto sua mãe ganhou a mais. Agora, para eu saber quanto ela ganhou a mais, vou usar a subtração. E ele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo também essa decomposição aqui, ok? A mesma coisa vocês vão fazer nesse exercício aqui, tá bom? Só que lembrando que agora vocês vão ter que reagrupar. Olha só, eu tenho aqui o número 64 menos 27. Eu já estou vendo aqui que eu vou ter que reagrupar. Por quê? Porque o 4 ele é menor do que 7. Como é que eu vou tirar 7 se eu só tenho 4? Não posso, eu tenho que reagrupar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu vou pedir emprestado. Quando eu peço emprestado 1 aqui, pedi uma dezena para o 6, o 6 ficou quanto? Ficou 5, ok? Então, pego esse 5 e tiro 2. Então, vocês vão fazer essas atividades, a subtração com reagrupamento, no seu caderno. A número 4, vocês vão ler em casa também e vão realizar sozinhos. Lembrando que é a subtração, então nós precisamos marcar as informações mais importantes e lembrar das expressões importantes da subtração. A número 5, vocês também vão ler e vão realizar as atividades com muito capricho. Ok? Você é um sucesso. A Pro acredita em você. Até a próxima aula. Beijinhos.